Oi, gente, bem-vindos a mais um papo aqui no nosso canal Papo Humano, Bate-Papo Consciente. Estamos aqui, eu, Prímula, Alessandra e Fabiana, as terapeutas, para falar com vocês um pouquinho hoje sobre competição. Então, o nosso intuito é colocar algumas abordagens da competição e o que ela pode te trazer de bom ou ruim. Então, o que a gente entende, né, já para startar? A competição, ela tem uma conotação, pelo menos para mim, pessoalmente, que sempre é do lado positivo, que vem muito do esporte saudável, né? Você tem que aprender a ganhar, a perder. Então, no meu meio aqui, ela sempre foi positiva, tá? Apesar de saber que tem gente que não sabe, que ela pode gerar outras coisas ou não. Mas, recentemente, eu comecei a ver de uma forma diferente. Como nós somos aqui terapeutas energéticos, espiritual, então a gente está sempre se olhar para vocês, o que a competição atrapalha na evolução pessoal de nós como seres humanos. E é isso que me tocou muito essa semana. E o que eu queria compartilhar? Que para a gente evoluir, entendendo que a gente está aqui nessa encarnação para nos melhorarmos, a gente precisa trocar experiências, a gente precisa conviver. A gente nos relacionando com os nossos maridos, filhos, né, com as pessoas, é que a gente vai aprendendo a lidar com as emoções e deixar elas de uma maneira mais elaborada, que a gente sofra menos e o outro também tem oportunidade. Então, é só nessa experiência com o outro ser, né, nessa troca, que a gente consegue alcançar essa melhora que a gente busca. Só que o que a competição faz? A competição, ela te deixa num estado de energia individual. Porque quando você está competindo, seja com o outro, seja consigo mesma, você está focado em você, porque você quer melhorar, porque quer melhorar. E quando você está individualizado, não tem como se relacionar, não tem como você ter esse olhar para o outro. Então, isso me pegou bastante, assim, de começar a refletir sobre isso. E, assim, poxa, então, se eu quero ter essa evolução, eu tenho que diminuir, eu tenho que olhar para essa competição. E a competição individual, porque quando a gente começa o autoconhecimento, a gente aprende que olhar para o externo não é bacana. Então, a gente já vem trabalhando isso. Só que quando você está competindo com você mesmo, nem sempre ele é inconsciente. Você está naquela briguinha interna de você pode ser melhor e você nem sabe, né? Ó, eu fiz isso, Uhum. ou não fiz isso, ou eu sou ruim, ou não sou, né? Então tem um monte de dores aí por trás que começa a startar, frustração e tal. E aí você fica alimentando esse mecanismo, fica tu no teu individual e você não sai para troca, e você não acaba não trabalhando essas emoções evoluindo. O que vocês acham disso, meninas? Exatamente, assim, eu vejo que é todo esse cenário que a gente se coloca numa competição e a gente se fica ou individualizado ou então prestando muita atenção no outro, a gente se perde, né? É aí que a gente se perde. E aí, quando a gente se perde, a gente não sabe nem mais qual o rumo que a gente tem que tomar. A gente só olha, ou a gente olha o rumo do outro, que não é nosso, né? Que eu percebo que, assim, cada pessoa tem a sua função no mundo, cada pessoa tem a sua própria ritmo, seu próprio ritmo, cada pessoa tem seu próprio modo de fazer as coisas, seu próprio jeito de fazer. E quando a gente observa muito e olha muito com o outro, ou às vezes para si mesmo, né? Porque a gente está nessa competição individualizada, a gente se perdeu, a gente já não sabe mais qual é a nossa função. Como é que nós temos que se expressar, como é que a gente tem que ser, Uhum. mas assim, pessoalmente, como você tem que ser, pessoal, né, da sua própria maneira, do seu próprio jeito de ser. Então eu percebo muito que vai tendendo mais para esse lado de se perder mesmo, assim. Então é um pouquinho já difícil, né? E aí, Elê, o que você acha sobre? Eu acho que é isso mesmo. Assim, até a gente tentou ver, né, de maneira positiva também, né, em que ponto que a gente tem, tudo é polaridade, né, tudo tem o lado positivo e o lado negativo. Então, quando a gente fala em competição, como a Pirula falou, questão de esportes, é legal, né, você aprende o limite ali, né, o respeito pelo seu oponente, né, e até crianças, né? Desde criança você coloca um esporte, né? Para desenvolver esse lado, que eu acho que vai muito do que você falou, para o lado da troca, né? De você
olhar no outro, né, e fazer essa troca, ver até que ponto, né, que você pode, às vezes, se espelhar, né, às vezes, então usar a competição de maneira positiva nesse sentido, assim, né, de que, nossa, aquele cara é muito bom naquilo que ele faz, eu quero ser igual a ele, né, e então, quando ela serve, assim, como uma inspiração, eu acho que é bem legal, né, você olha o outro como, de repente, algo que você também quer alcançar, né? Por outro lado, se você realmente usa isso para não, porque eu sou melhor, eu vou ser melhor de maneira assim, de certa forma até arrogante, né? De maneira mais no sentido da palavra mesmo, de competir mesmo, além de competir consigo mesmo, de querer ser o melhor com o outro, no sentido de se destacar, Menosprezar, né? de menosprezar, exato, perfeito, menosprezar o que o outro tem de bom também, né? De querer passar por cima, esse tipo de coisa. Então, realmente, essa palavra, ela traz, né, diversas nuances ali de tanto positiva quanto negativa, né? Então, e para mim, Prímula e Fabi, traz assim, quando a gente fala em competição, estamos aqui entre mulheres, né, nós três, e nosso grupo, né, de mulheres, de terapeutas, me vem muito forte, de maneira, olhando para a sociedade, me vem essa competição entre mulheres, né? Essa competição que já vem de uma cultura, né? De algo que já está num inconsciente coletivo, né? E que faz essa competição entre as mulheres, né? Até a Fabi, né, comentou, né? Da onde que vem isso, né? Então, se a gente olhar ali no passado, tinha até uma questão ali de quem se destaca dentro da As mulheres sociedade, que ali se dentro daquele destacam. círculo, para você conseguir um bom casamento, né? Vamos dizer assim. Então, tem várias coisas que a nossa sociedade, querendo ou não, ela é extremamente machista, né? É muito machista. Então, nós mulheres temos uma formação, né? Coisas que estão realmente dentro da nossa sociedade que nos levam a essa competição. Então, é muito perigoso, porque a gente, o homem, olhando o lado positivo agora da competição, por exemplo, no mundo masculino, né? Homem também é extremamente competitivo, né? Mas eles são competitivos o quê? Ali no esporte, no jogo do futebol, né? Aí, mas beleza, então ali eles estão competindo no esporte, estão batendo uma bola, não sei o quê, um jogo de sinuca, alguma coisa assim, brigam, mas ali durante o momento, mas acabou o jogo, tá tudo certo, são melhores amigos, né? Cada um bate no ombro e continua. Nós mulheres não. A gente tem essa competição de querer ter o cabelo arrumado, o filho mais bem educado, a roupa mais bonita, né? Não sei o quê. E se acontece alguma coisa ali que você se sinta prejudicada ou magoada, o que acontece? Corta a relação, né? Você acaba você não consegue superar isso, né? De manter o relacionamento, a amizade, independente né, do que pode acontecer. Então, o homem, nesse sentido, eles são muito mais fiéis, né? Eles são muito mais amigão mesmo, eles se protegem, né? E a mulher acaba usando a competição somente para realmente se destacar, querer ser melhor. Então, eu vejo nesse momento um leve movimento, as coisas estão começando a mudar, principalmente nesses movimentos de abuso sexual, né? A gente vê isso muito forte, que as mulheres começaram a se apoiar, começaram a levantar, né, algumas bandeiras, mas é um movimento ainda para mim, né, ainda muito pequeno, né, que ainda precisa crescer muito, né? Então já é melhor, com certeza, né? Já é muito melhor do que foi no passado, né? Mas isso já é bastante positivo, mas realmente a gente precisa se apoiar, né? Porque a mulher. E sabe que é bacana? Não, tem bastante movimento colaborativo entre mulheres empreendedoras. Isso é bem Também, bacana, já é bem verdade. forte. Porque, assim, a economia colaborativa já é isso, né? Eu não preciso
a competição já é um pouquinho, é que a gente veio dessa escola de ganha-ganha, né? Falando no lado de empreendedor. Você tem que ganhar, já está transformando para o ganha-ganha. E agora isso está vindo para o grupo de mulheres também. Não é porque eu estou ganhando que a outra precisa perder. Então, a gente está entendendo que, como a Fabi falou, cada um tem seu espaço no mundo. Sim. Tem cliente para todo mundo de todas as áreas. A gente não está disputando commodity, a gente está disputando por frequência, por entrega, porque nós somos 3 terapeutas aqui. Então, se alguém quiser ser cliente, uma vai sintonizar comigo, a outra com a Lê, a outra com a Fabi, entendeu? Então, tem espaço para todo mundo. Eu acho que esse entendimento do feminino está sendo muito bacana. Eu vejo um movimento, assim, já de transformação. Pode ser que ainda gere um esforço, né, para a gente, mas eu vejo a gente quebrando esse padrão. Assim, eu acho que vem coisas boas, né, para as próximas gerações. O que eu percebo, assim, desse assunto é que a gente está numa sociedade patriarcal, né? Então, Sim. essa sociedade, ela já vem muito tempo com uma bagagem muito grande para nós mulheres, né? Exato. Especificamente falando. E competitiva. Então, nesse sentido dessa competição feminina, ela vem dessa carga de buscar um lugar para... É como se você fosse sair dessa posição submissa e ter um pequeno destaque. Então, essa competição entre nós é só para meio que chegar um pouquinho à frente da outra, porque é todo mundo num pacote jogado para o lado, né? Dizer assim, e que uma delas tem que se destacar para pegar uma posição melhorzinha, porque não é uma posição ótima, a posição ótima é do homem, né? Inevitavelmente, na sociedade patriarcal. Então, se você for perceber, a gente vem dessa massa de ideias, né, de crenças, há muito tempo, gente. Então, assim, hoje a gente está com consciência, estamos colocando isso mais à frente, muitas ações do feminismo, assim, tem muita coisa que está sendo hoje colocada em pauta e que a gente está percebendo, né? Então, a gente da nossa geração já está observando, né? Então, eu creio que as gerações futuras que já estão aí, e muitas, né, das criançazinhas, né, que estão aí hoje aprendendo com as mães ou aprendendo já outros moldes. Então, para transformar tudo esse histórico, esse passado histórico, tem também um tempinho para poder, né, fazer todo esse movimento, fazer toda essa transformação de vez, assim, tirar essa sociedade patriarcal do mapa, assim, sumir com isso, porque é um modelo, gente, que é um modelo que não serve para ninguém, né? Eu acho que nem mesmo para o homem, né? Eles acreditavam muitas vezes que era uma posição legal, mas não é. Então, essa posição que também entra na competitividade. Sim, né? eles ficam numa posição muito prejudicada, porque eles não podem muita coisa. Então, eles não podem, e aí... né? Então, o cara também tem que ter uma boa condição financeira, porque o cara que tem uma boa condição financeira é o que é mais bem sucedido e mais bem visto, né? Bem visto. Então, assim, na sociedade, que casa com a mulher mais bonita, ou mais eles isso, não podem ser frágeis, não podem se emocionar. Não pode ser nada, exatamente. Tem todo esse modelo já meio que quebrando também, né? Então tudo entra tudo nessa ideia de competição, que para mim, aí já entra no meu lado, que para mim essa competição que você fica observando muitas pessoas que estão assim, acima ou abaixo. E quando a gente para ficar observando, a gente entra numa dor de você, ou primeiramente, você está se sentindo na soberba, né? De se sentir, estou melhor do que fulano, estou melhor do que ciclano, então a posição aqui, ótimo. Ou então o inverso, a pessoa está lá em cima e você se sentir um fracassado, você sentir a pessoa que ainda não chegou, não está conseguindo alcançar. Tem aquele grupo de pessoas, por exemplo, que você está ali tentando e você não consegue. Mas tudo isso entra para si, porque você olha para você mesmo, você ainda também entra nessa dor. A competição, Fabi, ela está muito vinculada com comparação, né? É bem de comparar. De você se comparar, seja melhor ou pior, né? Melhor ou pior. Por isso que eu falo assim, eu tenho uma frase assim, uma crença, né, dizer assim, popular, que eu detesto, que é aquela assim, podia ser pior. Qualquer situação, podia ser pior, porque tal coisa assim, olha, aconteceu com fulano tá mal pra caramba. Aí eu falei assim, cara, se eu vou ficar olhando
fulano que tá mal pra caramba, eu posso olhar pro cara que tá ótimo. Aham. Entende? Então, isso O não, pra mim não é positivismo tóxico, né? É, E exatamente. nenhum Não, dos mas dois isso você aí. olha para você, né? Não, e mesmo que você olhe para você, também te causa aquela dor que você já falou no início. Entendi. Que aí você entra na individualidade Sim, e também fica sim, preso ali, né? sim, Você sim, meio que sim, fica ali no seu sim, mundinho, você se fecha, e cadê a troca com outras pessoas positiva, né? Cadê a competição que seria para te impulsionar ou sim. para fazer o movimento, né? Porque você olha assim para o outro, não, o cara tá se dando bem, como é que tá aquilo ali para ele? Nossa, mas eu vou fazer do meu jeito, da minha própria maneira, do meu ritmo, né? Tem essa consciência, não vou fazer igual o fulano, porque eu não sou fulano, né? O fulano não dorme para atingir o objetivo dele, mas eu preciso dormir porque eu sou assim, eu Ou a funciono realidade, né? Entender a realidade de cada um, né? exatamente. E se colocar nessa posição de ser realista, sabe? De ver essa posição. Então, o outro, para você competir com o outro, é nesse sentido bem superficial. Bem superficial. É algo realmente só para você olhar e falar, cara, que legal. Por exemplo, assim, eu adoro botar os exemplos práticos da nossa vida, né? Que assim, eu acho que pega esses ganchos e a gente se percebe bastante. Por exemplo, eu vejo muito empreendedoras e mulheres que né, transformaram a vida de ideias ou algumas coisas assim, fizeram patrimônios ou coisas assim muito muito legais assim, né? E aí eu fico olhando para elas e falo, caramba, que máximo, que maneiro, não sei o quê. E isso me impulsiona, essa Sim. competitividade de olhar assim e falar assim, que orgulho que eu tenho de aquela mulher estar naquela posição. Nossa, eu me sinto assim como representada. Eu me sinto, sabe, Mas olha que sei lá, bacana, Fabi, você transformou, não é mais competição. Quando você olha e se inspira, a gente transforma, porque a competição nem sei se é tão boa assim, né? É mais inspiração. exato, mas Tu nesse acabou, sentido transformou. positivo. Entende? Aí a gente entra nesse É, sentido positivo. Porque senão você fica na dor. Nossa, eu nunca vou chegar naquela posição daquela mulher. Ah, mas eu nunca vou. Entende? Aí você sim, entra nessa dor, né? Ou sim. então você olha para outra pessoa que não está muito legal, você fala, nossa, eu estou aqui na posição maravilhosa. Então aqui, a coitada lá da fulana lá. Nossa, Sim. consegue nada. Então, você entra nesse sentido. Então, eu, particularmente, entrando, vendo, né, essa ideia, eu olho isso e vejo, cara, são pessoas que me inspiram. Eu adoro, amo ver é, podcasts tem agora na internet, né, mais Sim. acessível para a gente, e que vejo mulheres que vieram de algumas ideias e revolucionaram as coisas. Mulheres que tiveram aquelas sacadas, aquelas, sabe? E que vieram também num ritmo incessante. Eu não vou fazer igual a elas, porque eu sei como que eu sou. Eu já me conheço, eu já sei Uhum. como é que é o meu ritmo, como é que é. E aquele objetivo nem é meu, mas só aquele espelho de você se perceber e falar assim, cara, é possível. É a representatividade. Você, cara, é possível. Tudo é possível. Então, te dá um gás, te dá É, um ímpeto, porque né? até para te lembrar, porque a gente falou um pouquinho disso antes, porque se você não usa como inspiração, a competição te deixa na inércia, né, Fabi? Que é o que a gente falou. Assim, já que eu não vou conseguir fazer essa coisa desse tamanho, então eu não vou fazer nada. Aí, em vez de dar um Você passinho para coloca como frente, tu vítima. dá três para Ah, mas trás. eu não tenho o dinheiro que ela tem. Ah, mas eu não Não, tenho não sei o que claro, ela ela tem. nasceu Ah, não porque sei não sei o aonde, quê. claro, ela E tinha um aí pai você que vai era ver a história empreendedor. dessa pessoa, tinha menos que você. Estava Isso. toda endividada. A Estava comparação, toda... né? Quando você usa a É, competição para comparação, né? É. Então, eu acho que fica, para a gente já ir finalizando aqui, o que fica é, a competição não é saudável, então, no geral, ela instiga muito mais coisas que te colocam em dor, ela gatilha muito mais coisas que te deixam, ou vão te gerar frustração, ou vão te gerar acho que a Lê até comentou, né? Uma rivalidade, uma positividade, um gás tóxico, na verdade. Eu acho que a gente, é uma obsessão, né? Você vai querer, vai querer, vai querer, e você não está se olhando. Então, você não está trazendo para a tua realidade. Ou, por outro lado, como a gente falou agora, se você está competitivo demais e você percebe que é inalcançável, porque também você não condiz com a tua realidade, você fica na inércia. Então, o que a gente fica de dica? Usa essa comparação que a competição traz muito para te inspirar. Então, auxiliado com o autoconhecimento, você olha, você admira, mas traz para o teu mundo como inspiração para você transformar, né? Para você trazer e conseguir aplicar de acordo com a tua realidade e fazer um movimento saudável. Que hoje é o que a gente entende. Qualquer movimento é bem-vindo. Que a gente não pode estagnar
em pensamentos e até os bons. Porque se a gente estagna no pensamento bom, a gente fica no mundo da Poliana, né? Fica lá fantasiando. Então, assim, a vida é movimento, a vida é altos e baixos, e é aí que a gente caminha, é aí que a gente proporciona a evolução. A palavra-chave eu acho que é consciência. Mas você dando luz para isso, você dando consciência, já é o início de você começar a se policiar, né? De como você pensa, de como você age e de que forma você pode fazer diferente, né? Exatamente. Assim, uma dica rápida é: olhou para o outro, olhou para si mesmo. Tem uma dor? Se incomodou? Teve um incômodozinho? Para e observa. Para, observa e veja o que realmente aquilo representa para você, que aí você vai descobrir e vai conseguir conscientemente modificar. Mas bem aos poucos. Não tenha pressa, não fique também ficcionado nisso. Vai fazendo esse movimento aos poucos, porque vai te surgir N vezes. Você vai levar seu filho no parquinho, você vai ver a mãe lá perfeita, você vai achar, nossa, mas ela é perfeita. Ela é perfeita, ela consegue fazer tal coisa que eu não consigo. É a competiçãozinha, né? Ela consegue, nossa, ela consegue levar a criança não sei aonde, no esporte, não sei o que lá, e dar conta do trabalho, do marido, e tá com esse cabelo maravilhoso. Ah, como que ela faz isso? Não, é verdade. Então, assim, para e reflete, e começa a refletir nessas pequenas coisas, e você vai começar a perceber o que está aí dentro de você. A sua dor, né? Vai tendo esses gatilhos e a gente vai passando batido. Né? E vai passando batido. E aí você vai começando a dar consciência para esses pequenos gatilhos assim do dia a dia, da sua rotina mesmo, né? Passa no feed lá, que você está olhando lá, sua rede social. Pô, fulano aqui tá bom. Dá uma coisinha em você, assim, uma pontinha assim de um negócio. Por que eu tô incomodada com essa situação aqui? Por que isso está mexendo comigo? Começa a dar luz para isso, começa a dar, né? Dar uma abertura para você se olhar, e aí você vai começando aos poucos a modificando isso em você. Essa ideia e essas crenças vão disseminando um pouquinho, né? E se caso tudo isso não resolver, gente, a terapia está aí. Estamos aqui disponíveis. Claro, porque se a dor está aí instalada há muito tempo, é muito difícil a gente fazer essa mudança, essa chave sozinho, gente. É muito complicado. E aí, estamos aí para auxiliar. Lógico. É isso, gente. Blocos de tratamento nesse momento. Até a próxima. Obrigada pela companhia. Obrigada. E até. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Beijo.